Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, todo mundo tranquilo em casa, aguardando tudo isso passar, enquanto isso estudando bastante. A gente está aqui para mais uma aula de informática e a gente vai fazer uma revisãozinha das coisas que a gente já viu até agora e vai falar hoje sobre uma parte muito importante que a gente ainda não havia falado, certo? A gente viu que o nosso Word, né, que é o programa que a gente está estudando nesse bimestre, nesse terceiro bimestre, é um programa editor de texto que faz parte da família do pacote Office, que é um pacote, uma família de programas da empresa Microsoft. Então, a gente tem programas como o Word, o Excel, o PowerPoint, e cada um deles tem uma função diferente. O Word, a gente viu que seria uma espécie de folha digital, uma folha em branco que a gente usa no computador. E aí a gente falou sobre a criação e edição desse texto que a gente vai criar nessa folha, certo? A gente pode criar documentos como listas, contratos, pesquisas, a gente pode fazer uma carta para um amigo. Existem muitas possibilidades de textos que a gente pode criar no Word. Até mesmo um livro, se eu quiser, eu consigo escrever no Word, certo? Mas para isso eu preciso saber como eu formato esse texto, porque a gente sabe que não são todos os textos que são iguais. Eu não escrevo uma carta para um amigo do mesmo jeito que eu escrevo uma pesquisa para a escola. Então, em cada um, eu posso fazer coisas diferentes. Eu posso colar coraçãozinho numa carta para um amigo, mas eu não posso fazer isso no trabalho de escola. No trabalho de escola, eu tenho que escrever tudo de preto, não posso ter letras muito coloridas. Já na carta para o meu amigo, eu posso. Já numa lista de supermercado, já seria diferente. Num contrato de trabalho, já seria diferente. Então, é por isso que a gente tem aprendido tudo isso. Só que a gente não falou sobre as funções básicas, porque existem coisas que a gente precisa fazer antes mesmo de começar a escrever um texto, antes de começar a escrever qualquer coisa no Word, a gente precisa saber fazer coisas como salvar, imprimir, copiar. Então, são dessas coisas que a gente vai falar hoje da guia Arquivo. A gente já havia falado sobre a página inicial e sobre a guia Inserir. Na página inicial, a gente viu que é onde ficam guardados os ícones de formatação do texto, como negrito, itálico, sublinhado, tipo de fonte, tamanho da fonte, posicionamento do texto. Na guia Inserir, a gente conseguia inserir fotos, tabelas e muitas outras coisas, clipart, word art. E na guia Arquivo, o que fica guardado lá? Na guia Arquivo são algumas dessas funções, como salvar, salvar como, abrir um novo documento, imprimir. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que a gente deve fazer antes mesmo de começar a escrever o nosso texto, que é salvar ele. Antes de criar qualquer coisa, eu preciso que o meu arquivo esteja salvo no computador. Mas por que isso é tão importante? Porque em caso de queda de luz, o meu arquivo fica lá salvo no computador, como uma cópia de emergência para eu poder abrir de novo e continuar editando ele. Então, é importante que eu salve o meu arquivo quando ele ainda está em branco e, enquanto eu vou escrevendo, que em alguns momentos eu salve as alterações que eu fiz. Igual a gente faz com o jogo, quando a gente está jogando, que a gente chega num dado momento e a gente precisa salvar o que a gente fez até ali, e que se a gente sair daquele jogo, a gente volta lá onde estava salvo. Assim também é no editor de texto. A gente precisa abrir lá a guia Arquivo, clicar em salvar como, que aí vai aparecer uma janelinha pra gente escolher numa coluna do lado. Isso tudo tem na folhinha de vocês. Eu espero que vocês estejam assistindo a aula com a folhinha na mão para poder visualizar o que eu tô falando. Na janelinha tem uma coluna onde a gente tem vários nomezinhos das partes do computador onde a gente pode salvar, como meus documentos, minhas imagens, área de trabalho, que a gente chama de desktop, né? E outras pastas que você pode ter no computador. A gente vai selecionar primeiro o lugar que a gente quer salvar. Vamos escrever o nome do nosso arquivo, como eu quero salvar ele, numa barrinha que fica embaixo. Então, tem lá escrito o nome do arquivo, você pode colocar lá e digitar o nome
do seu arquivo. Então, se eu tô fazendo um trabalho da escola, eu boto trabalho de geografia. Se eu tô escrevendo uma carta para um amigo, carta para Isabelle. Depois que eu coloco o nome do meu arquivo, eu clico lá no botãozinho salvar. Tem o botãozinho salvar e cancelar, um ao lado do outro. Se você cancelar, você vai cancelar aquela ação, não vai salvar nada. Mas como a gente quer salvar, a gente clica lá no botãozinho salvar e finaliza esse processo, certo? Isso é muito importante a gente saber, porque às vezes a gente pode estar digitando horas e horas e horas sem salvar, e aí o que acontece? Acaba a luz, alguém pisa na tomada, o computador desliga por algum motivo, e aí você simplesmente perde tudo que você já tinha digitado. Isso é uma grande tragédia, principalmente se o texto que você digitou foi grande. Realmente você vai ficar muito triste por causa disso. Então é bastante importante saber. Nessa mesma guia arquivo tem funções como abrir um novo arquivo. Então você pode estar digitando alguma coisa e querer abrir um novo arquivo. Você pode imprimir. Então depois que eu digitei meu texto todo, eu posso clicar na guia arquivo e clicar em imprimir, que ele vai imprimir meu documento, vai passar para um papel. Então isso é muito importante, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tá aí para aprender mais coisa ainda. Grande beijo!